Shalom, queridos. Então, hoje iremos conversar com o vereador Hamilton, vereador e pastor Hamilton, e vai ser um momento muito especial. Então, já de antemão, eu quero te pedir, clica no aviãozinho aí, vai convidando mais pessoas, vamos levantar a audiência dessa live hoje, para que muitas pessoas possam estar recebendo esse conteúdo de extrema relevância, aonde vamos trabalhar o papel das instituições. E hoje, puxa vida, hoje é um dia que é bom de falar sobre isso, de como as autoridades, as instituições, elas interferem não só na nossa vida como igreja, mas também em outros poderes, especialmente no dia de hoje. Também iremos falar sobre isolamento, como vai ficar daqui para frente. Espero que a gente tenha um tempo maravilhoso e abençoado e todos possam receber muito através desse conteúdo e dessa live. Vamos lá então, eu quero já aqui chamar o vereador Hamilton, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Shalom, meu querido, como vai? Como é que está? Tranquilo? Tudo bem, tudo na paz. Me ouvindo bem, hein? Senhor. Uma alegria, uma honra te ter aqui na minha live aqui. Na minha não, na nossa, né? A gente tem feito essa live aí diariamente. E essa live ela tem alcançado muitas pessoas, graças a Deus, a gente tem ministrado palavra, mas a gente também tem alcançado pessoas no sentido de trazer informação, trazer conhecimento, trazer novidades e aquilo que a gente pode também, dentro de uma visão social e sistêmica da nossa sociedade, também contribuir de alguma forma. Então, pastor e vereador Hamilton, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Obrigado. E, primeiramente, gostaria que você se apresentasse aí e depois a gente já entra no assunto, vamos ao que interessa, né? Isso aí. Pastor Alexandre Paz e todos que estão conosco nessa live, um prazer muito grande. Sou pastor aqui em Porto Alegre, sou pastor há 32 anos. Uau! Pastor, fui gerente de banco, empresário, muitos anos. E também pastor há muitos anos e vereador agora em Porto Alegre, presidente do Conselho de Pastores de Porto Alegre. É o teu primeiro mandato, pastor? É o primeiro mandato, E tenho uma responsabilidade bastante grande na administração de mais de 20 igrejas aqui em Porto Alegre, da Quadrangular, né? Então a gente tem essa responsabilidade bastante grande. E esse ano também presidindo a comissão, a CDCOM, né? Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal aqui em Porto Alegre. Que bronca, hein? É uma responsabilidade muito grande. A guerra é grande também, né? É grande porque... infelizmente, existe as decisões, é claro, a gente respeita sempre quem tem um cargo, uma responsabilidade, que tem a responsabilidade de tomar decisões, né? Mas a gente sabe que muitas decisões tomadas pelo poder público, muitas vezes, não estou falando sempre, mas muitas vezes ela tem uma convicção ideológica. Outras vezes ela tem uma convicção que ela é pautada no achismo, né, no medo. Por exemplo, a gente entende aí que na minha ótica, né, na minha forma de pensar, a própria quarentena, né, ela é uma quarentena assim, muito agressiva. É um viés de medo, né? Ela trabalha dentro de um viés de medo. Praticamente dentro do viés do medo e do achismo. Então, ela é uma quarentena assim, muito agressiva. Porque os efeitos colaterais que ela vai deixar, além da pandemia em si, ela é muito grande, né? Eu tenho falado para pessoas que dizem assim, mas o perigo, todo mundo tem que ficar em casa. Assim, eu falo assim, olha, nós como pastores, né, que atendemos pessoas e temos visto, e aquilo que a gente tem falado já, que a saúde mental, ela vai aumentar sistematicamente o problema na sociedade, inclusive os próprios jornais, eles estão hoje vendo que infelizmente é isso aí mesmo, né? A saúde mental vai ser algo, a gente não para de atender pessoas que estão
num dilema muito grande com relação até ao aspecto não somente espiritual, mas psicológico, porque Sim. é gente perdendo emprego. Por exemplo, falei com uma pessoa hoje que essa pessoa ela já foi avisada pela empresa que ela estará desempregada, o esposo já perdeu emprego, né? Meu Deus, já está desempregado, que tragédia. 3 filhos, aluguel, e como é que vai virar uma pessoa dessa? Então, os efeitos colaterais de uma quarentena na forma como ela está sendo, assim, na base do medo, da pressão psicológica, do excesso de notícias ruins, tudo isso, o efeito dela colateral vai ser muito grande, né, na vida das pessoas. Ela adoece a mente das pessoas, né? Adoece a mente das pessoas. Literalmente isso, pastor. Então, a gente tem visto assim, e que nem eu tenho falado, assim, ó, tem muita gente dando muita opinião, né? Sim. Sem conhecer a causa. Sim. Tem muita gente que, por exemplo, assim, que até quando a gente fala, né, a questão, por exemplo, das igrejas, que nós somos a favor que a igreja ela possa ter as suas reuniões presenciais, tanto que eu fiz uma emenda parlamentar na Câmara, né? E nós defendemos essa emenda, e a emenda passou e o projeto também passou. Então, algumas Isso pessoas foi um disseram milagre, assim, né? foi um milagre de Deus, porque nós não tínhamos votos suficientes para isso, né? Então, a igreja se manifestou. Quantos votos vencedores levou a vitória dessa emenda? Nós somos um colegiado na Câmara Municipal em Porto Alegre de 36 vereadores. Né? 36 20 vereadores. votaram a favor da emenda. Isso São 36 vereadores. Isso é incrível. Porque, inclusive, incrível. Pastor, bom, depois eu vou fazer um comentário aqui, mas vamos adiantar. Conta para nós, então, o que foi essa emenda, qual foi a guerra lá e qual o resultado disso efetivo agora daqui por diante. Na realidade, é assim, ó, a nossa emenda é uma emenda bem simples, né? Ela coloca, porque foi feito um projeto, onde nesse projeto foi colocado algumas atividades como atividades essenciais. Tem gente que diz o seguinte, mas a atividade X ou Y não pode ser atividade essencial. Não é essencial para quem não depende dela. Né? Sim. Mas tem pessoas que vivem, dependem. Que nem hoje uma reportagem, por exemplo, dos fotógrafos que trabalham em eventos. No momento que acabou os seus eventos, esses fotógrafos hoje estão todos sem trabalho, né? Sim. Freelancer, porque eles precisam vender, sobreviver, sustentar suas famílias em função de eventos. Bom, com a quarentena acabou os eventos, acabou a profissão praticamente deles, né? Sim. No primeiro momento. Exato. Então houve um projeto de lei, né, na Câmara de Vereadores, começou a ser discutido a semana passada, onde nesse projeto de lei se apresentou algumas atividades que elas são consideradas essenciais nas suas finalidades, nas suas funções. Sim. Nós fizemos dentro desse projeto de lei uma emenda, que foi a terceira emenda, onde dentro dessa emenda nós colocamos os templos religiosos, né? E aí entra evangélicos, católicos e afins, como atividade essencial, porque na hora da dor, da dificuldade, na hora que as pessoas estão desesperadas, elas procuram os templos religiosos. Nós queremos que tenha esse direito, essa garantia da pessoa poder, né, ter o direito de expressar a sua fé, de expressar a sua vida. Como o governo federal também já tinha declarado como atividade essencial, né? O Bolsonaro tinha colocado lá numa medida provisória, lá, se não me engano, que os templos e atividades religiosas são um serviço essencial na sociedade, né? Mas depois lá eles vetaram, né? E justamente por isso que bloqueou, se eu não me engano. Exato, né? Mas aí é o seguinte, pastor Alexandre Paz, o que acontece? Tem muita gente decidindo sem conhecimento de causa, né? Sim. Por que o STF ele deu contra isso? Porque para ele não é interessante, né? Não conhece a causa, mas joga uma decisão em cima de algo que não conhece, né? Que nem muitas decisões que nós temos visto do MP, né? Decisões... E às vezes até em cima de uma ideologia também, né? Claro, muita dela em cima da ideologia. A toda atividade cristã, que representa outros ideais e valores que não comum com os deles, né?
Perfeito. Então, muitos desses pensamentos são pensamentos ideológicos, desconhecimento de causa, né? Sim. E então, por isso que houve essa mobilização, porque não poderia ser diferente, né? A gente que, como vereador, você Sim. recebe uma pressão dos setores, né? Porque, por exemplo, em alguns setores as pessoas realmente estão falindo, estão quebrando. Sim. E aí vem o problema da fome, vem o problema do desemprego, que é muito grande. Então, Sim. quando o presidente lá ele cita a questão até do isolamento vertical e coisa e tal, fazendo mais ou menos o sistema de Israel, né? O sistema de Israel trabalha lá, por exemplo, se tiver 8 pessoas, trabalha 4 pessoas num dia ou 2 dias, e aí vai havendo uma rotatividade, mas os setores eles não param, né? Eles continuam funcionando com as respectivas restrições. Bom, voltando à questão dessa nossa emenda, então, Sim. o que ela previa? O que nós colocamos? O trabalho das igrejas, templos religiosos, para que eles venham fazer o funcionamento, e nós solicitamos, né, que dentro da emenda que seja feito de acordo com o decreto do governador do estado, do Rio Grande do Sul. Né? Que o decreto do governador ele vai ou 25% ou 30% da capacidade do local. Com todas as orientações e todo o protocolo de saúde, isto é, distanciamento, não é aglomeração, mas o distanciamento... Parece que tem que ter 2 metros... Exatamente. Entre uma pessoa e outra, uso de máscaras. Exatamente. Hoje eu mandei, inclusive, para a prefeitura, tá, um roteirinho sobre isso. Né? Mandei um roteiro, então, distanciamento de 2 metros, máscaras, né, onde a pessoa que ela use máscara, álcool gel em todos os locais, quer dizer, a pessoa, esses templos, consequentemente, teriam ou terão, né, que se preparar e ter máscara. Se chegar uma pessoa desavisada, por exemplo, como está acontecendo com os ônibus em Porto Alegre, né, a pessoa, tem muitas pessoas que estão ficando à parada porque o ônibus ele não está transportando quem não esteja de máscara. Então, isso é um protocolo. Então, essa emenda é basicamente em cima disso, né, para que se possa dar o atendimento espiritual, o atendimento também social, porque a igreja ela tem essa função social, e não é de hoje isso, né? Não é por causa da pandemia. Agora está aparecendo muita gente aí fazendo atividade social, né? É verdade. Cesta básica, etc. Mas a igreja faz isso a vida toda. E nós temos um problema, pastor Alexandre Paz, e a gente vê agora quando a gente vai falar com as autoridades. Não tem o entendimento da importância da igreja, porque a igreja ela não divulga, né, o seu trabalho social, que é muito forte. Pois é. Então nós colocamos na emenda o trabalho espiritual. Faz por amor, né? Exatamente, né? A gente faz por nós amor, trabalhamos a gente faz por visibilidade. A igreja não tem essa cultura de... É aquela história, pastor Hamilton, do ovo da pata e da galinha, né? A pata bota um ovão, mas não fala nada. A galinha bota um ovinho e faz escarcéu, né? Então é isso aí. Porque ninguém está interessado. Eu acho que a atitude social que a igreja tem promovido, que não é só assistencialista, mas é de transformação social, essa ação social da igreja, ela é totalmente por amor ao próximo e não busca uma visibilidade social, né? Mas isso precisa mudar, viu? Precisa mudar, porque a igreja tem que sair, como a palavra diz, sair das fendas, né? Tem que sair das fendas. Exatamente. Então, até a gente tem comentado com os pastores, né? Porque o entendimento, muitas vezes, das autoridades que a igreja faz o seguinte: a igreja vai lá, as pessoas vão lá, assistem o culto e vão para casa. E nós temos explicado que o nosso lazer é o culto, né? É um momento de adoração, é uma festa para Deus, né? Porque o trabalho mesmo é fora do horário do culto. O grande trabalho de atendimento a casais, trabalho com homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, área social. Então, a igreja ela tem um trabalho fantástico. Só que as autoridades, por que por exemplo, um STF da vida, ele não reconhece essa atividade como essencial? Justamente por julgar uma causa que eles desconhecem.
né? Ministério Público, por exemplo, julga uma causa que eles conhecem, né? Então, esse desconhecimento de quem julga as causas, muitas vezes toma atitudes assim precipitadas e muitas vezes assim fora da realidade, justamente porque a igreja ela não tem tido, né, eu diria até esse cuidado de apresentar o seu trabalho, aquilo que faz. Bom, então essa emenda ela passou, né, pela misericórdia de Deus, né? Amém. E pelo trabalho lindo que o senhor fez aí, né? Amém. Mas teve aí a oração muito forte da igreja, né? A igreja, quando ela se mobiliza, quando ela quer se mobilizar em oração, é algo fenomenal, né? É algo espetacular. Verdade. Então, a oração move os céus a gente, e a terra. É verdade. A gente é só um instrumento. E vereadores lá nos acompanharam, né? Votaram, então 20 votos. Bom, projeto passou. Passou a emenda, passou o projeto, que vai para a sanção ou o veto da prefeitura, né? Do executivo. Sim. Então, a prefeitura tem essa prerrogativa. É isso mesmo. Então eles têm essa prerrogativa de fazer a sanção, né? Sancionar isso como lei municipal, ou tem a prerrogativa de vetar. Se vetar... Se sancionar como lei, isso abre as portas da igreja imediatamente? É isso que significa? Aí sim. Aí já imediatamente abre as portas. Ou, se vetar, volta para a Câmara e a Câmara faz uma nova votação, né? E derruba o veto, né? Então, na prática funciona assim, né? Certo. Na prática funciona desse jeito. Porém, o próprio executivo, né, que no caso é a prefeitura, enfim, eles podem... Nós estamos agora no final do mês de abril. Sim. Depois de amanhã entra maio, já é o dia 1º, mas dia útil começa na segunda-feira, que é dia 4. Sim. Então, o próprio executivo pode chegar assim, olha, eu vou estabelecer que a partir de segunda-feira, dia 4, dia 5, as atividades tais e tais e tais comecem a ter o seu funcionamento restrito, né? Então, restaurante, por exemplo, com 2 metros, enfim, de distanciamento e assim por diante, ou com 25% da capacidade, que é o PPCI. Sim. Então, sobre essa questão do projeto em si, foi isso aí, né? Já foi uma grande vitória, foi uma bênção de Deus muito grande, e agora a gente aguarda realmente a sensibilidade aí do prefeito, porque uma coisa é você ter os cuidados, né? Eu falava hoje com o pessoal do executivo, dizendo assim, uma coisa é ter cuidado. Tanto é que a igreja é tão fiel e obediente, que quando foi chamado para fechar, a igreja aceitou o desafio, respeitou, só que agora a igreja quer também que, assim como algumas atividades, e a maioria das atividades serão flexibilizadas, que a igreja não fique para trás também, né? Que a igreja também tenha o seu espaço. Dentro dessa emenda, mais alguma coisa será flexibilizada, pastor? O comércio, são várias atividades, né? São várias atividades que elas são extremamente importantes, né? O comércio, aí entra também a questão, por exemplo, das academias, do setor imobiliário, porque não adianta liberar a construção civil se o setor imobiliário, por exemplo, está travado. Então, constrói-se a obra e não tem quem vai vender. Sim, uma coisa depende da outra, né? Tudo é um ciclo, né? Por exemplo, a questão das escolas, né? Eu recebi várias mensagens também pedindo apoio para que possa liberar, nem que seja parcialmente, as escolas e creches, porque na medida que o comércio começa a ser liberado, os pais não têm onde deixar esses filhos se as escolas e creches não estiverem funcionando. Entendeu? Então, a coisa toda ela casada. É sistêmica, né? Mexe de um lado. Exatamente. O sistema econômico, ele é todo fechado, né? Então, saiu uma matéria, inclusive, que mais de 70% das emergências, elas tiveram a queda, aliás, de mais de 70% das emergências em Porto Alegre. E com isso, também até os profissionais de saúde começam também a ter problemas. Por incrível que pareça, é uma coisa que eu nunca imaginei que isso ia acontecer, mas até a farmácia começou a ter problema e queda nas suas vendas, porque se não tem médico medicando,
se não estão fazendo receita. Consequentemente, os remédios que vão comprar, os remédios ligados à pandemia e remédios já controlados, que as pessoas já automaticamente vão comprando no dia a dia, que já é praticamente uma rotina. Mas Sim. aqueles que dependem, por exemplo, de receita, entende? Então, todo o sistema econômico ele é atingido, né? Sim. E é isso que eu falei, o efeito colateral disso na economia, na vida das pessoas, é muito grande, né? Tem gente que já começou a tomar remédio que não tomava antes para dormir, por causa justamente dessa opressão. Essa é uma coisa assim, que a gente tem falado muito, né? Uma coisa é você dizer assim, olha, nós estamos passando essa pandemia, mas nós temos uma previsão. Mas tudo que você trabalha sem previsibilidade, você deixa as pessoas seguras. Totalmente. E o povo espera, claro, e o povo espera que as autoridades digam assim, olha, o pico é tal, mas nós vamos começar no dia tal, começar a liberar. Sim, né? Começar a liberar parcialmente. 15 de maio, vamos supor. Exatamente, dá um 1º prazo. de junho. Que seja 1º de agosto, mas se tivesse uma previsão, trabalhava com números reais, né? Exato. O problema é ficar no escuro. É um problema sério. Pastor, hoje o próprio ministro da Saúde deu numa declaração dele, ele falou que em relação a essa pandemia, nós estamos navegando às cegas. Ninguém sabe qual é o pico desse negócio, ninguém sabe quando é que vai terminar, ninguém sabe nada, né? Então, realmente, fica muito difícil. E uma das perguntas que eu queria lhe fazer nessa noite é se o senhor tem alguma informação já em relação a retorno das escolas, o que o prefeito está pensando, o que já tem alguma definição, porque parece que o governo estadual já definiu que as escolas não abrem dia 4. Já definiu. Inclusive, nós estávamos esperando um decreto estadual para hoje. Aliás, para ontem, não saiu ontem, esperávamos que saísse hoje. E esse decreto do Estado não saiu, porque ele é um balizador dos decretos municipais, né? Sim. Embora a gente saiba... O prefeito, que... no caso, ele pode restringir mais, mas restringir menos não, né? Em relação ao governo estadual. Menos não, até porque ele corre o risco de acontecer o que aconteceu, por exemplo, em Novo Hamburgo, né? Sim. Onde o Ministério Público interviu e fez Novo Hamburgo, Sapiranga, né, alguns municípios, onde o Ministério Público interviu e fez cumprir o decreto do governador. Sim. Mas, por exemplo, no nosso caso, o governador tinha liberado 25% do espaço e nós não tivemos nenhuma liberação. Né? Sim, ele restringiu mais, né? Restringiu mais, restringiu a zero. Mas, por exemplo, se o governador disser assim, ó, restringe zero, não pode reunir nada, que nem isolamento total, aí o prefeito não pode abrir, né? Não pode abrir. Assim, não pode abrir. Assim, então, o limite que o prefeito pode ir de abertura é até onde o governador delimitou, é isso? Exatamente. Então, o governo federal abriu tudo, a princípio, ou não? Pelo Bolsonaro, abre tudo. Pelo Bolsonaro, claro. Mas tem o Ministério da Saúde que tem ali uma norma de isolamento. Exato. Eu vou dizer o que eu falei para um repórter ontem, tá? O que acontece? Ele disse assim, você não entende que o presidente, por exemplo, ele está sendo irresponsável com relação a querer toda a liberação? Eu falei assim, olha, o presidente, ele não vê a pandemia só, ele vê o todo. Sim, ele vê a macroeconomia. Claro, ele vê o comércio, ele vê a indústria, ele vê os serviços, ele vê a fome, ele vê a miséria, ele vê a queda da arrecadação, a queda de consumo. Né? Por exemplo, aqui eu estou com algumas matérias que eu estava vendo hoje, demanda de produtos cai 80% das fábricas do Rio Grande do Sul, a matéria de hoje. Então, ele está vendo, cai o consumo. A malha aérea está a 4%. Exatamente. Então cai o consumo, tá? Exato. Cai o consumo, desemprego, cai a arrecadação, demissão. Quem está demitido... a pessoa que é demitida, por exemplo, ele continua vivendo, né? Ele precisa comer, ele precisa se vestir. Exatamente. Ninguém arranja emprego nesse momento. Milhares de empregos.
Exatamente. Então, vai viver de R$ 600, né? E R$ 600 você sabe que compra comida, né? Mas Sim. não paga, por exemplo, uma estrutura de família, que muitas vezes precisa pagar uma escola, Sim. alguns pagam aluguel, enfim, é uma coisa maluca. Então, Sim. o presidente da República, ele analisa como um todo, né? Ele é o gerente da nação. Existe uma pandemia, mas ele não pode sair pegando e fechando tudo, assim, como alguns municípios estão fazendo. Uhum. Entende? Ele entende também que, se ele fizer isso, o efeito colateral ele é devastador, não Sim. só nas questões econômicas. Quando se fala sobre isso, todo mundo só pensa nas questões econômicas. Sim. Mas as questões econômicas, elas vão afetar o emocional, que consequentemente vai afetar a saúde mental e consequentemente vai aumentar uma infinidade de Sim. problemas de saúde, né? Sim. Esses dias eu estava olhando uma matéria de uma mulher que dizendo que o marido dela já vinha desenvolvendo um caso de depressão e com essa história da pandemia, sei lá o que aconteceu, se ele perdeu o emprego, alguma coisa, ele se matou, né? Se suicidou. Sim. Então, o coronavírus, ele faz outras vítimas, inclusive outras vítimas de pessoas que precisam de um tratamento hospitalar, mas o hospital está reservado. E aí não consegue fazer uma cirurgia de câncer, não consegue, não, porque essa UTI está reservada para o coronavírus, para o Covid, né? Então, tudo isso acaba fazendo vítimas no Brasil. Bom, deixa eu ler uma pergunta aqui, ó, que foi postada. Gente, se você quiser fazer uma pergunta, por favor, coloque no chat. À medida que for dando oportunidade, a gente vai falando. O Arthur Esperotto falou assim, ó, perguntou assim, não seria o caso de abrir tudo, mas com a obrigatoriedade de uso de máscaras para todos? Acredito que a chance de transmissão cairia quase a zero. Isso por 6 meses, por exemplo. Como é o caso da China, né? A China, eu estava vendo uma matéria com uma brasileira que reside na China e ela estava fora da China, ela estava numa cidade ali perto. Quando ela voltou, foi bem no pico da pandemia lá, ela foi obrigada a ficar 14 ou 15 dias em isolamento absoluto. Tipo assim, se ela saísse dentro do apartamento dela, o porteiro denunciava para a polícia. Era isolamento total. Passou os 15 dias, não teve nenhum sintoma, aí só pode sair na rua de máscara 100% do tempo. Só máscara e alguns horários, aí tem um controle lá que eles dão um cartão, só esse tipo de gente só pode entrar a hora do supermercado, né? Tem um cartão que diz que tu já cumpriu a quarentena. Agora, se a pessoa ela faz uma viagem e volta, ela tem que fazer a quarentena de novo. Mas a quarentena era de 15 dias, né? Não é 40. E nem indefinida, Sim. Né? Então, o uso de máscara é obrigatório para todo mundo, né? Essa pergunta que o Arthur fez aí, ela é uma pergunta bem pertinente, assim, porque é uma visão, principalmente das pessoas que estão preocupadas com o emprego, né? Se não poderia Sim. fazer, claro, a gente sabe que sair liberando tudo aí, lotar as indústrias, lotar as empresas, é temeroso mesmo, né? É muito temerário essa decisão. Sim. Mas o que a gente tem pedido, inclusive, com o projeto que nós fizemos, é que seja feito seja de forma gradual, né? Que possa, por exemplo, haver com todos os cuidados, as empresas trabalharem de máscara, todos os cuidados que tem, como eu falei, assim, o protocolo da saúde, né? Que exige lá o distanciamento, a máscara. Esse protocolo, por exemplo, se for seguido e começar a ir liberando, né? Porque depois a economia vai ter uma dificuldade muito grande para recuperar. Nós cristãos acreditamos que nós podemos viver um momento de uma recuperação extraordinária no nosso Brasil, porque existe um povo que está orando, um povo que está clamando, mas muita gente vai sofrer muito, né? Vai passar por muita dificuldade. Então a pergunta do Arthur aí ela é pertinente. Teria que se liberar pelo menos parcial. Sim. Como eu disse para uma pessoa assim, mas aí libera as igrejas, tá? Libera as igrejas, aí o povo vai e o risco. Diz assim, quem tem medo não vá. É simples. Mas deixa as pessoas as pessoas poderem ter o direito, pelo menos, de escolher, né?
Sim. Com o seu cuidado, com a sua proteção, da pessoa que quiser ir, ela poder ir, pelo menos. Mas quem tem receio, não, eu tenho receio, eu tenho medo de ir, então não vá. Simples. Eu tenho a impressão que quando houver algum tipo de liberação, essa seleção vai ser natural. Eu não espero que, por exemplo, esteja a totalidade da igreja no próximo domingo. Não vai acontecer. Essa seleção, mesmo sem restrição, essa seleção vai ser natural. Né? É. Muitas pessoas vão ficar receosas porque a mídia está apavorando as pessoas o dia inteiro. Né? Exatamente. E existe Exatamente. um risco real. Existe. Né? Existe. Esse negócio não é brincadeira. Cada vez que a gente ouve mais uma matéria científica sobre o negócio, a gente vê que ainda agora as pessoas estão descobrindo várias variáveis sobre esse vírus e como é que ele se propaga. Então esse negócio não é brincadeira. Isso aí realmente vai ter que haver um cuidado muito rigoroso. Não tem como escapar disso. Mas, por outro lado, eu vejo assim, pastor, que o cuidado, sim, a prudência, sim, mas a oposição ao projeto do reino aí não, né? Que é o que a gente percebe às vezes, né? Que há uma oposição velada, vamos dizer assim, né? Exatamente. Que a gente sabe que a gente está lidando com o mundo espiritual e a gente sabe que os governos desse mundo nem todos compactuam com aquilo, com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita, e muitos são verdadeiramente usados pelo nosso inimigo, né? Para fazer oposição e fazer frente ao projeto da expansão do reino na Terra, né? Então, a gente vê isso em todas as instâncias, não estou falando de um governo específico, mas em todas as instâncias, né? Então, o que eu fico muito satisfeito e feliz com essa medida, essa emenda, né? É que realmente agora, por via de lei, vai se tornar a igreja uma atividade essencial na cidade, né? Por via legal. Isso eu acho que essa é uma grande aquisição, uma grande conquista e uma grande vitória, porque como nós escrevemos no banner, né? Infelizmente saiu com a data equivocada ali, mas escrevemos as instituições e a vulnerabilidade da igreja. A gente nunca imaginou o quanto nós éramos vulneráveis, tanto essa questão sanitária, saúde, como também vulneráveis a governos. Nós estamos experimentando um remédio agora que nós nunca tínhamos experimentado. E agora nós descobrimos que, se tiverem um bom motivo, eles podem sim fechar toda a nossa atividade eclesiástica em Porto Alegre, por exemplo, ou no Brasil. É só ter um bom motivo para isso. Então, eu vejo que, sim, temos que tem que ter o equilíbrio, vamos tomar precaução, mas também não vamos deixar que essa oposição ao projeto do Reino de Deus se estabeleça na Terra, né? Sabe, pastor Alexandre, eu tenho falado, né, nos nossos grupos de pastores aí, Sim. Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, na nossa comissão, ano passado eu fiz parte da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a COSMAN. Sim. Então, a sociedade civil organizada é sociedade civil organizada, é muito organizada. Então, tem lá os papeleiros, tem os bairros, associação de bairros, né, tem a associação dos taxistas, dos professores, dos engenheiros, tem tudo que é tipo de sociedade onde forma a chamada sociedade civil organizada. Muito bem. A igreja não tem isso, né? A igreja tem um conselho de pastores que se reúne no conselho de pastores e para o conselho de pastores envolvido com o conselho de pastores. Sim. Mas não se volta para o meio mais macro. Então, o que acontece? A igreja ela se distancia muito do poder público. Né? Uhum. Porque eu, por exemplo, me criei, né, com os meus pais, com aquele negócio assim que a gente não poderia estar se envolvendo com a política. Hoje nós estamos pagando caro por isso. Sim. Porque a política é isso, é do diabo. Bom, a única coisa que eu sei que o diabo criou foi a mentira, que é pelo menos o que a Bíblia diz, né? O pai da mentira. Então, e não existe nada mais político que dizer que igreja e política não se misturam. Exatamente, entende? Então, até porque as leis da terra, né, elas são feitas pelos homens. E muitas leis, olha, eu vou dizer uma coisa, se não é a Concepab Nacional e o FNASP, que lutam conosco lá, junto ao STF e junto ao governo federal, nós iríamos ter muita dificuldade
em muitas ações da igreja. Por exemplo, nós teríamos que estar aí, por força de lei, né, até fazendo determinados casamentos aí que a palavra de Deus contraria, né? Então, Sim, é uma série de coisas que sim, nós, por exemplo, precisamos entender a importância de que a igreja esteja atenta e seja próxima aos governos, sim, tanto a nível federal, quanto estadual e quanto a nível municipal. A igreja não sim, pode estar longe disso, porque ela não é um elo deslocado da sociedade, certo. né? Embora a gente sabe que a Bíblia diz que agora já não sois mais concidadãos dos santos, da família de Deus, pertencemos ao reino de Deus, mas a Bíblia também diz que os céus são os céus do Senhor, a terra deu Deus ao Filho dos homens. Quer dizer, Sim, estamos vivendo aqui na terra, aonde exatamente. leis, né? Nós não podemos nos omitir como igreja, né? Porque uma coisa que essa questão de igreja e política não se mistura, é claro que são instituições distintas, entendeu? Tem o governo espiritual, mas tem o governo humano também. Mas a Bíblia diz que as autoridades são instituídas por Deus, inclusive os governantes. Então, se isso é instituição divina, então isso tem a ver conosco também, entendeu? Senão a Sim, Bíblia não falaria sobre isso. Agora, se nós formos ver desde a Torá, porque as leis, até na Idade Média, e desde lá da Torá, toda o código de conduta da sociedade tinha um embasamento bíblico. E mesmo antes da Torá, tinha lá o código Hammurabi, que deu ali, também influenciou algumas leis civis, enfim, de Moisés. Moisés também teve algumas ideias em cima disso, teve uma influência. E aí depois toda a sociedade, ao decorrer da história, ela teve, né, essa influência do texto bíblico, né, para a construção das leis, né? Então, mas nós vemos que cada vez mais o governo, por não ter vamos dizer assim, essa participação da igreja, talvez o governo ele esteja então se tornando cada vez mais secularizado, no sentido de distanciamento daquilo que nós entendemos como um padrão para a sociedade, né? Um padrão de legislação para a sociedade. Por exemplo, a família, ela é uma ideia divina. A família, o contexto família, a construção família, que hoje está sendo muito alvejada, essa ideia de família estão tentando desconstruir a ideia de família, aonde é cada um por si, aonde uma criança daqui um pouco num comunismo pode ser propriedade do Estado, enfim, toda essa desconstrução que eles estão propondo, na verdade, vai contra aquilo que nós acreditamos, né? exato. E eu estava justamente hoje conversando com meu filho de 13 anos, e dizendo para ele assim, filho, hoje nós temos aqui papai, mamãe, irmã e a nossa família constituída porque Deus trouxe esse valor, esse princípio, e a sociedade aderiu como código de conduta ou como um estabelecimento civil para a sociedade. Agora, se mudarem isso, talvez nós não estivéssemos aqui hoje reunidos numa pandemia. Estava cada um num canto aí, conforme a orientação e diretriz do governo. Então, isso nós temos que nos atentar, porque aquilo que a gente não se envolve, depois a gente não pode reclamar, né? As pessoas, elas... Não, eu não quero me envolver com isso. Só que quando vem o problema, aí que é uma questão que eu observo, assim, é a questão da oração, né? Orar com ação. Então Sim. a gente tem que orar, mas tem que agir também. É um contrassenso que eu falei numa das reuniões entre a semana passada e essa, com o trabalho todo para a tentativa da aprovação desse projeto, é que é o seguinte, é muito interessante assim, que eu vejo de alguns parlamentares, de alguns partidos, dizer o seguinte, não, nós não queremos aglomeração porque nós estamos preocupados com as vidas humanas. Uhum. Mas são as mesmas pessoas que falam isso, as mesmas pessoas, por exemplo, que entram no STF pedindo, os mesmos partidos, por exemplo, pedindo que o STF ele dê liberdade até 3 vezes de gestação do aborto, por exemplo. Quer dizer, como eu falei assim, engraçado, A vida proteger humana. a vida. Exato, proteger a vida humana, mas
apoia uma lei para assassinar crianças, por exemplo. Sim, né? exatamente. Então, a defesa da vida ela tem que ser desde a sua Tem que ter concepção. congruência em todas as idades, né? É lógico. Então, a incoerência ela existe muito grande. Então, uma coisa assim, a gente falando, né, pastor Alexandre, nessa nossa live, é muito importante. E vou repetir o que eu vou dizer, por conhecimento de causa. É muito importante quando as pessoas escutam ou assistem às matérias dos jornais. Grande parte dessas matérias de jornais, elas são dirigidas, né? Sim. Dirigidas por quem as mantém, por quem as paga, por quem patrocina. Então, Sim. nem sempre essas matérias elas são a expressão da realidade do momento. Elas são pautadas, sim, muitas vezes, na opinião de algumas pessoas. Eu vejo muito jornalista, dando, sim, opinião sobre causas que ele não conhece. Mas como ele está ali, com o microfone na mão, não dá a chance das pessoas discutirem dentro dos seus ramos de atividades, mas estão dando opinião. Opinião de coisas que ele não sabe, que não conhece. Como eu falei até para um jornalista assim, mas vem cá, mas as questões, por exemplo, das igrejas, das pessoas, será que não é porque os pastores eles estão preocupados com questão de dízimo e oferta, assim, ó, só se você for alienado, né, para não perceber que no período que nós vivemos hoje, existem outros meios, como, sim, transferência, internet, maquininha de cartão, tem uma série de coisas. Então, não é esse o problema da igreja. E outra, não, quem mais está pedindo hoje para o retorno dos cultos não é nem os pastores, são as pessoas. Sim. Claro que existe muita gente que não vai. Por exemplo, lá no Mato Grosso houve a liberação, a gente estava falando com o Bispo Luiz da Sara Nossa Terra, houve, sim, a liberação, mas lá, quando liberaram, mesmo que seja um percentual, não foi a grande massa para a igreja, porque muitas pessoas se absteram de ir também tomando seus cuidados. Então, tem muita gente que vai tomar esses cuidados e não vai, sim, ir. Né? Principalmente se for do grupo de risco, aí vai ser... Exato, exato. Quem tem família grande... A consciência da pessoa vai levar ela a tomar uma decisão assim, né? Perfeito. Pode falar. Não, então essa questão da aproximação da igreja com os governos, ela é necessária. E foi visto agora nessa pandemia o quanto ela é necessária, porque realmente não é todas as pessoas do governo. Normalmente nos governos as pessoas elas reconhecem o valor da igreja na hora do voto. Basicamente, sim, isso, né? Na hora da eleição, basicamente isso. Mas e esse ano nós vamos ter que lembrar quem é quem, né, pastor? Pois exatamente, né? Esse ano nós vamos ter que refrescar a memória em outubro. Com certeza. Então, eles reconhecem o valor da igreja na hora do título de eleitor e do voto lá na urna, mas não reconhecem o valor da igreja na hora em que a igreja tem muito a contribuir e tem contribuído muito nessa nação. Um pai desesperado, com um filho nas drogas, coisa e tal, vai procurar também uma clínica, mas procura normalmente uma igreja, né? Quando existe uma instabilidade emocional dentro da casa, dentro da família, um casal destruído, procura a igreja. A igreja, ela é eu diria assim, uma salvação para a grande maioria das pessoas, né? Sim. E como dizia o Mateus uma vez, ele dizia assim, tu é contra as igrejas, então seria bom que acabasse com as igrejas do mundo. Ele diz o seguinte, tirar as igrejas, ou trancar as igrejas, é como você viver numa cidade à noite sem uma luz acesa. Porque as igrejas, o papel que elas fazem para a sociedade, no meio da sociedade, é algo fenomenal. E estou falando aqui não só da igreja evangélica, a igreja católica faz um trabalho também maravilhoso, com muitas atividades sociais e muito trabalho com pessoas de rua, enfim, é o trabalho lindo que elas fazem. Então a igreja ela é fundamental na sociedade. E foi, sim, a instituição que Deus criou e ninguém vai acabar, não tem governo que vai acabar com a igreja. Pode, sim, fazer o que quiser fazer, mas não vai conseguir acabar. A igreja de Jesus não termina, né? Que ela é de Jesus, né? Essa não termina. Eu disse para um vereador, brincou comigo assim, ele acabou votando a favor, disse assim, eu vou votar contra esse projeto aí. Contra o teu projeto, assim, vou te dizer uma coisa bem séria. Você não está votando contra o meu projeto, nem contra o projeto da igreja. Você está votando contra o dono da igreja. Aí, que é Jesus, né? Mas ele acabou votando a favor. Então, nessa articulação... Teve uma luz, hein? Depois dessa palavra. Não, porque realmente, né? Tudo que se levantar contra a igreja não é contra o pastor Alexandre, o pastor Hamilton.
É É verdade. contra o dono da igreja, né? A conta vem depois, né? A conta Mas, pastor, tem uma pergunta aqui, ó, da Carol. Ela pergunta o seguinte, ó, sendo aprovado esse projeto, na verdade, eu acho que ela está dizendo sancionado, né, pelo prefeito. Existe Sim. alguma previsão de multa ou fechamento para as instituições, empresas que descumprirem os limites e regras, né? Claro que todo mundo vai ter que andar dentro de uma regra que foi estabelecida aí pela saúde, enfim, pelo governador também, né? Como é que funciona isso? Tem multa quando a pessoa descumpre a regra? Na realidade, toda vez que é liberado, qualquer setor, existe um protocolo. Uhum. E em cima desse protocolo, eles vão colocar se vai ser uma multa, se vai ser a cassação do alvará. Então, as penalidades, elas vêm de acordo com os decretos, né? E esses decretos ainda não estão prontos, né? Eles serão trabalhados assim na medida que realmente for tudo aprovado e principalmente sancionado, se for sancionado pelo executivo. Então, aí sim, aí vai estabelecer o decreto. Bom, nós vamos sancionar, mas nós vamos determinar que vai ser assim, olha, são tantas pessoas, vai ter máscara, álcool gel. Se nós formos no ambiente, no local, e tiver muito mais que isso, não tiver pessoas com máscara, não tiver álcool gel, não tiver o distanciamento, então vai haver em cima disso, a punição é tal, é X, ou é multa, ou é cassação do alvará, etc. Entendeu? Joia. Pastor Hamilton, então assim, só para a gente já está chegando no final, tá? Não ficou claro para mim ainda se existe uma perspectiva de retorno das escolas a partir de segunda-feira, ou já tem uma decisão, ou está em aberto ainda essa questão para a prefeitura? Não, ainda está em aberto. Tá. Ainda está em aberto. Tá? Okay. Isso ainda está em aberto. Porque o executivo, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, como eles fazem a avaliação do pico, né? E graças a Deus o nosso aqui em Porto Alegre só baixa, né? Sim. Pela glória de Cristo. Então, como existe toda essa avaliação diária, eles também fazem avaliação diária. Olha, vamos liberar as escolas até tantos anos, outros pais que trabalham. Mas o fato do governo estadual ter restringindo a rede pública, isso também não restringe aqui no governo municipal? Restringe. Pode restringir. Só que está sendo feito, por exemplo, os estudos do município, eles são feitos pautados também no estudo do Estado, né? Sim. E eu acredito que amanhã deverá sair um decreto do governador do Estado com relação a isso. Ah, sim. E aí, em cima disso, também amanhã vai ser trabalhado a questão... eu vou resumir assim, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, tá? E vamos para as considerações finais já, então. Estão empurrando, tá? O pessoal está... O governo aí está empurrando. Está empurrando a resposta. Literalmente é isso aí. Tá ganhando tempo. Está ganhando tempo, meu Exatamente. Deus. Enquanto isso, a gente vai aqui torcendo, né? Porque agora, quem trabalha sem plano vira torcedor, né? A gente está torcendo que as coisas voltem ao normal, né? Pelo menos tem uma previsão, né? Uma previsibilidade, né? Então, isso não está acontecendo, infelizmente. Exatamente. Pastor Hamilton, considerações finais. Nós já estamos chegando ao final aí, pelo tempo que a plataforma permite. Eu quero agradecer ao pastor Alexandre Paz, que tem sido um parceiro nosso, tem liberado. Toda quarta-feira de manhã a gente se reúne virtualmente com vários pastores. Você tem que liberar a sua plataforma pelo Zoom para a gente poder trabalhar, conversar, orar junto, discutir, falar do amor de Deus. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por esse carinho que você tem tido aí com os pastores de Porto Alegre, né? E Amém. Também pela oportunidade da gente fazer esse esclarecimento e a gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente está vendo hoje, não só no meio cristão, mas dentro da política e dentro daquilo que são as perspectivas para os próximos dias. E isso é muito bom a gente trazer isso, a gente conversar, a gente discutir. Também a gente não tem um pacote fechado, né, de definições, porque é uma pandemia que nunca ocorreu antes, mas nós temos pelo menos um norte dentro daquilo que a gente está acompanhando. Por isso, muito obrigado de coração. Amém. Pelo privilégio de nos dar de estarmos juntos aí. Amém. Pastor, eu que agradeço. Foi uma grande honra nós estarmos juntos aqui nessa live. E tenho certeza que o povo foi muito abençoado. Quem foi abençoado aí, clica no coraçãozinho aí,
Vamos dar uma chuva de coração aí, em gratidão ao pastor Hamilton. E eu quero pedir que vocês fiquem orando pelo pastor Hamilton, porque ele tem sido um braço dos pastores. Ele é o presidente do Conselho de Pastores de Porto Alegre. E ele tem sido um braço dos pastores de Porto Alegre lá dentro da Câmara dos Vereadores. E isso tem sido, olha aí, pastor, tem sido uma bênção para nós. Glória a Deus. Muito obrigado pelo teu trabalho, muito obrigado pela tua entrega nesse projeto, pelas guerras que tu enfrenta. Pode contar com a nossa oração e nós vamos estar aí, continuar nessa comunicação contigo, e nós, como igreja, que nós pudermos para ajudar e contribuir nesse tempo, né? Porque uma coisa é certa, vereador, eu quero dizer para ti agora, chamar de vereador, muita gente bate no nosso ombro na época de eleição, mas depois eles desaparecem. E eu não me lembro se eu votei no senhor na época, eu não tenho essa memória. Mas hoje eu vejo o seu trabalho, e isso é o que importa, é nós termos representantes lá que realmente gerem um resultado para o segmento que eles representam, né? Que no caso o senhor é o segmento, vamos dizer assim, igreja, o senhor é um pastor, o senhor, claro, o senhor tem representado também outras frentes na sociedade, como aí nos direitos humanos, mas está tudo interligado, não tem como separar, né? Então, querido, muito obrigado pela tua presença aqui, espero contar contigo de novo em outro momento, talvez melhor da nossa sociedade. Tá bom, querido? Deus abençoe. Amém. Obrigadão, viu? Deus abençoe a todos. Amém. Um grande abraço. Queridos, nós ainda, só para encerrar essa live, eu quero agradecer então a presença do pastor Hamilton, pastor e vereador, tem feito um trabalho fantástico ali na Câmara dos Vereadores. Eu falo isso não para ensaboar ninguém, não é isso. Nós estamos como Conselho de Pastores vendo o que está sendo feito e toda semana ele está conosco e nos mostrando isso. E eu sou grato a Deus por essa voz que Deus levantou lá na Câmara. Amém, queridos? E eu quero dizer para vocês que agradecer a vocês pela audiência de hoje. Quem não me segue ainda, segue lá, @awpaz. No link, tem um link na minha bio lá, que você vai cair num grupo de Telegram, onde tem devocionais, onde tem vídeos, onde tem conteúdo para você nesse tempo aí de isolamento. Tem lá um canal do YouTube também. Tem um link para quem quer contribuir com a nossa igreja, ministério. Eu agradeço aqueles que têm sido fiéis e abençoados as nossas vidas. Eu quero te dizer que nós estamos à disposição. Eu fiquei muito feliz, uma live diferente hoje, a oportunidade de ter uma autoridade conosco aí, uma live diferente hoje, e fomos muito abençoados, esclarecidos naquilo que nós estamos hoje pleiteando como sociedade, que é ter as liberações, deixar de ter o nosso direito cerceado por políticos, enfim, mas garantirmos as nossas liberdades e principalmente a liberdade religiosa que é amplamente defendida pela Constituição. Amém? Então, muito obrigado por vocês. Pai querido, fica com cada um, nos dá sabedoria, nos dá a tua graça, em nome de Jesus. Tenha um final de noite abençoado. Deus abençoe aí, pastor Cláudio, Nara, Janda. Parabéns, pastor Alexandre, que traz essas informações. Parabéns, pastor Hamilton, que trouxe as informações. Pastor Elisete, que alegria. Abraços. Beijo para a amiga Mônica, ela está te ouvindo aqui. Gilmar, apóstolo Alexandre, obrigado por sempre estar atencioso com as ovelhas. És muito abençoado. Obrigado, querida. Deus abençoe. É uma honra ministrar vocês diariamente. Fernanda, Uchoa, Deus abençoe. Catiana, Eneida, Rafa, Rodrigo Rocha, Rosângela, Deus abençoe a todos. Tenham um final de noite abençoados, em nome de Jesus. Amém.